rompendo os padrões do associativismo no Brasil. Atuamos como uma rede sólida e humana para aqueles que confiam na força do trabalho. Com tecnologia, inteligência de mercado e profissionais altamente qualificados, temos um papel fundamental que impacta na vida de mais de 34 milhões de brasileiros. Venha fazer parte da rede que mais cresce. Venha ser Total. Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com todo mundo? Estamos de volta com o programa Dose de Prosa com Jair Belobi. Jair Belobi sou eu. Vou começar meu programa hoje um pouco diferente. Já vou apresentar para vocês a minha entrevistada de hoje, Silvia Osso. Mas antes dela falar, eu vou falar o seguinte para vocês. Antes de mais nada, devo dizer que é uma satisfação imensa ter você aqui no Dose de Prosa com Jair Belobi. Há muito tempo que eu queria entrevistá-la e agora consegui. Nós já nos conhecemos há bastante tempo. Eu já te encontrei aqui no segmento farmacêutico. E eu imaginava que você sempre teria trabalhado no segmento farmacêutico. Aí, para minha surpresa, lendo a sua biografia, percebi que você já fez inúmeras coisas, Silvia. Por favor, se apresenta aí para nós, Silvia. Pessoal, quem ainda não te conhece, que não é tanta gente assim, muita gente te conhece, quase todo mundo. Conta para nós. Quem é Silvia Osso? Tem muita gente que não conhece. Tem muita gente. Então vai ter o prazer de conhecer agora. Quem é Silvia Osso? Como é que começou a vida? Começou trabalhando? Então, onde? Eu tenho 50 anos de varejo farma, tá? O de varejo como um todo, que fiz também muita coisa do varejo como um todo. Mas antes disso, eu comecei na área de educação. Minha mãe era professora e eu sempre admirei, achava que professor era uma pessoa que formava todo mundo. E tinha uma admiração forte pelos professores, como pequena. Então eu comecei na área de educação muito mais motivado pela postura dela e das colegas dela na época, que formavam realmente, se preocupavam não só em passar o conteúdo, mas em formar valores e uma série de coisas que eram importantes à época. Então eu comecei por aí. Quando eu tive que escolher uma carreira profissional, disse, bom, eu vou fazer a parte de educação. Comecei fazendo o curso de normalista na época, né? E aí me formei e fui trabalhar com educação infantil. E a minha especialidade era ensinar as crianças a lerem. Eu achava lindo quando uma criança que não sabia absolutamente nada aprendia efetivamente a descobrir uma palavra. Avô, casa, mãe. Nossa, aquilo para mim era uma adrenalina só. Então eu trabalhei muito tempo na educação infantil, acho que uns 6 anos mais ou menos nesse tipo de coisa. Tem que professor era respeitado, né, Silvia? Esse é um tempo bonito, né? Muito. Era uma época que os professores eram altamente respeitados e que quando os professores falavam, aquilo realmente era considerado uma verdade. Os pais davam força para os professores, para todos os valores que eles apresentavam e tudo mais. E como eu gostei de educação, apareceu um pouquinho mais adiante, quando eu já estava terminando a faculdade de pedagogia, que foi a primeira que eu escolhi para fazer, porque era de educação, apareceu um movimento que era para alfabetização de adultos, que chamava Mobral. Era um movimento feito pelo governo e estimulado para pegar toda a população que já era adulta e não sabia ler e escrever. Como eu ensinava a criança a ler e escrever, a minha curiosidade foi aprender como faz para ensinar um adulto a ler e escrever. E também foi outra adrenalina, porque eu me encantei, né? Porque o pessoal tinha uma necessidade, às vezes trabalhava o dia inteiro, o curso era à noite, as pessoas chegavam sem alimento, cansadas, e insistindo para conseguir ler, porque aquilo significava melhoria profissional, melhoria de salário, integração à comunidade. Então foi um período muito, assim, de descoberta e de muito prazer para mim, quer dizer, entender que educação salvava efetivamente o povo, né? Então foi muito legal. E aí, como eu trabalhava com educação infantil de manhã,
tinha faculdade. À noite eu fazia Mobral. Um marido de uma colega, de uma professora, trabalhava no Unibanco, na área de desenvolvimento, treinamento e desenvolvimento de pessoas do banco comercial. E aí ele me convidou para ir para a área de treinamento. Porque você já trabalha com adultos que não sabem ler, você vai trabalhar com adultos que sabem ler, mas precisam se profissionalizar. Então você vê que uma coisa foi levando a outra. E quando eu fui para a profissionalização de pessoas, eu achei aquilo encantador, porque eu podia entender a cadeia inteira. Até aqueles que, por exemplo, precisavam ser, à época, não precisava que o vigia, por exemplo, tivesse primeiro grau. Tá? Então, quando você treinava um vigia de banco comercial, eu entendia qual era a dor de uma pessoa que não sabia ler direito, mas precisava ser um profissional competente de outra forma, sem ler. Né? Então foi muito rico. A gente treinava todo mundo que trabalhava, por exemplo, dentro de uma agência de um banco, e desde o porteiro, desde o segurança, o caixa, etc. e tal. Então foi muito rico, porque eu consegui trazer uma parte da experiência do Mobral, da educação de adulto, para algumas funções que eram mais simples, onde o pessoal não tinha necessidade ainda de ter o primeiro grau. Eles tinham pequenas noções de leitura. Então a forma de ensinar, a forma de treinar, era muito mais com a conversa, com jogos, com coisas assim, para que eles pudessem aprender. E foi aí que eu comecei a aprender essa parte de desenvolver pessoas. Ah, muito interessante. Você mudou de segmento, de professora de escola para banco, a impressão que você mudou a vida. Mudou assim a vida, mas o caminho era todo a educação. Educação. Né? E nesse meio termo eu fui aprendendo, fui fazer um curso fora do Brasil sobre educação também, fiquei 1 ano morando fora e fui fazendo toda a parte que tinha a ver com educação, com recursos humanos, com formar gente, etc. e tal, com desenvolver gente. Sempre era uma coisa de desenvolver. Isso me deixou curioso saber. É claro que você não faz isso só querendo fazer, você precisa ter uma formação. E o que mais que você fez para ter todo esse alicerce com esse... É claro que precisa de muito estudo, muita experiência, né, Silvia? Para ensinar pessoas... Mudar a vida de pessoas não é fácil ou não, é um trabalho duro, não né? é fácil, mas é altamente gratificante. Então, acho que a tua autogratificação vai te levando à sequência de coisas. Eu sempre fui meio fora da caixinha. Então, é assim, por exemplo, outro dia, conversando com o pessoal da Fundação Getúlio Vargas, eles descobriram que eu tinha feito um curso de especialização lá há muito tempo. Eu nunca fui buscar meu certificado. Porque aquela história, eu achava que eu precisava aprender para poder ser melhor ajudando os outros. Não era o certificado, aquilo para mim não tinha valor nenhum. Então eu fui fazer, por exemplo, um curso de psicologia educacional que não me habilitava a ser psicólogo, mas sim psicólogo em orientação educacional, fora do Brasil. Eu fui fazer uma parte de administração de recursos humanos, onde tinha toda a parte de recursos humanos na Fundação Getúlio Vargas, aonde para mim não era importante o diploma, o importante era o conhecimento, como aquele conhecimento podia ajudar na minha atuação do dia a dia. E eu sempre fui muito curiosa, parecia alguma coisa, era como a gente costuma brincar, de grátis, falava, é uma oportunidade, vou lá fazer. E a gente sempre aprende, né? Quando a gente tem humildade de reconhecer que você sempre tem alguma coisa para aprender, parece que a oportunidade fica maior ainda. A vida é muito interessante mesmo. É bom a gente saber, hoje a gente vê você falando, fazendo palestras e fala com a segurança. Agora vai sendo explicado como é que chegou a esse ponto. Claro, foi sempre uma vida levada para esse tipo de coisa. E o Mobral, que era a educação de adulto, eles tinham um jornalzinho. E na época você escrevia, quer dizer, algumas pessoas escreviam. Eu estudei em escola pública a vida inteira, tive excelentes referências, excelentes professores que acho que acompanharam a minha vida inteira, acompanham até hoje. A gente se encontra 2 vezes por ano,
até com alguns professores com 80 e poucos anos, 90 anos, que participam dos nossos Saudade encontros. desse tempo, isso era fantástico, né, Silvia? Quer dizer, eles nos influenciaram positivamente uma vida inteira, e a gente é muito grato. Então eu sempre gostei de escrever, e no Mobral o pessoal dizia, quem pode ajudar a escrever no jornalzinho? Eu fui indo. E nessa época já era interessante, porque a formação de jornalista ainda ela não dava muito ibope, também não dava muito dinheiro. E os grandes jornalistas que existiam, Folha de São Paulo, Estadão e grandes canais de comunicação, a maioria deles vinha quase que de um ensino, de um aprendizado na prática. E aí chegou um momento que o Ministério do Trabalho, quando efetivamente concluiu que para você ser jornalista precisava ter a universidade, eles pegaram todas as pessoas que já escreviam para alguns locais que eram tidos como referência, etc. e tal, e registraram no Ministério do Trabalho com o registro de jornalista. Então eu tenho um registro no Ministério do Trabalho como jornalista, mas eu não fiz a universidade. Assim como eles registraram grandes colunistas do Estadão, da Folha, etc. e tal. Então, se você trabalhasse muito tempo num jornal de bairro, você era habilitado. Se você trabalhasse num grande veículo de comunicação, você é habilitado. E a partir de uma determinada data, aí passou a ser exigido que você fizesse universidade para você registrar o seu diploma, para você se tornar, então, um jornalista. Então, eu sou aquela jornalista das antigas, que nem o pessoal fala. Acho que jornalista da antiga era jornalista bom, viu? Porque tinha uma exigência muito forte. Você não podia errar uma vírgula, uma palavra, que, nossa, o editor matava você. E existe dicionário, você não pode entregar uma coisa assim. Você tem dúvida, você estuda e consulta. Então você tinha que estudar mesmo, não podia fazer bobagem. Fantástico, puxa vida. Era interessante a história. Muito bem, Silvia, bacana, viu? Muito bom conhecer esse pedaço da tua vida. Eu não conhecia, muito gozado, não. Mas aí você faz tempo que está no segmento farmacêutico. Isso. Como que aconteceu esse começo de história? Eu fui por segmento farmacêutico em 1975. Fui trabalhar na Drogasil. A Drogasil já era uma empresa relativamente grande para a época, né? Porque ela tinha 85 lojas. Vixe, olha só. Fantástico, já era. E já na época era uma fusão de alguns amigos que se juntaram e formaram a Drogasil alguns anos antes. E eles estavam iniciando uma área de treinamento e desenvolvimento. Então acabaram me convidando para essa área de desenvolvimento, porque tinham referências do Unibanco e acabaram me convidando. E é muito interessante, porque quando eu quis ir para essa área, que era varejo, todos os meus colegas de outras áreas diziam, não sai do banco. O banco é uma mina de dinheiro. Seu salário sempre vai ser melhor. A formação das pessoas é melhor, porque o banco exige mais. Não vai trabalhar no varejo, que no varejo ganha pouco. O varejo é mais pobre, você vai ganhar pouco. E você vai trabalhar com gente que tem muita dificuldade de aprender. Porque uma caixa de banco tinha que ter segundo grau completo. Uma caixa de varejo tinha primeiro grau. Então eles pensavam, como é que é ensinar alguém ser um caixa de uma farmácia com baixa escolaridade? Isso para mim já era bobagem, porque eu já tinha aprendido no Mobral, quem nem conseguia ler e escrever, a formar gente, pois tinha aprendido no Unibanco um tanto. Então aquilo para mim era quase que um desafio e prazeroso, né? Porque cada vez que você pensava, falava, nossa, que legal. E no início, eu confesso que algumas vezes, quando eu conversava com os amigos, eu dizia assim, gente, não sei bem onde vai dar. Mas com certeza deu muito bem, pois mais para adiante eu vou te contar. Mas é aquela história, foi um grande desafio mesmo. E eles entendiam que treinar funcionários era uma visão da empresa, não à toa, porque hoje Raia e Drogasil são essa potência que são. Eles já naquela época entendiam que educar o funcionário, treinar o funcionário era um investimento, não era uma despesa. Então,
eu Ninguém pego pensava gente assim, que não né? sabe nada, trago para dentro e ele vai fazer uma carreira. Então, se você voltar e pensar que nós estamos falando de 78, perto de anos 80, ninguém pensava nisso. Imagina, eu vou pegar alguém que não tem experiência nenhuma, e se o cara não der certo? E essa coisa acontece até hoje, quer dizer, foi uma coisa que a gente implantou naquela época como uma novidade, e eu morro de felicidade quando eu vou lá conversar, tomar um café, etc e tal, de ver quantas sementes você deixou plantadas naquela época de gente que queria inovar, etc. Eles tinham criado um grupo de diretores muito jovens, porque queriam dar um avanço maior, né? Então os fundadores se colocaram no conselho, na presidência e puseram na diretoria gente jovem que queria avançar, para dar realmente um upgrade à empresa. E essa foi uma grande oportunidade, porque se podia fazer, entre aspas, essas loucuras, porque eles toparam experimentar, e foi um grande prazer. Não se faz sucesso por acaso, né, Silvia? É um trabalho árduo, consistente, de muito cuidado com a gestão, de muita experimentação antes de colocar na prática, né? Porque sempre se teve esse cuidado, experimenta, faz um teste, funcionou, testa de novo. Tá ok? Agora expande. Se não, deixa de lado, continua acompanhando e vai no outro caminho. Isso foi uma coisa fantástica, assim. A gente até tem uma história interessante. O Edson Tamassia eu costumo brincar que ele foi meu menor aprendiz. Ele entrou na Drogasil, ele já trabalhava em farmácia, veio para a Drogasil porque era uma escola. E veio aprender a função de estoquista. E na época, a meninada que aprendia a ser estoquista eram jovens perto do serviço militar. O objetivo é que eles aprendessem, aqueles que iam para o serviço militar iam, e os que ficassem pudessem seguir uma carreira, virariam balconistas, virariam subgerentes, teriam uma carreira. E eles faziam tudo, não tinha computador nem nada, tudo era feito na mão, a conta e tudo mais, e era uma carreira bastante técnica na história. E nessa época o Edson foi para lá, foi bem sucedido, trabalhou como estoquista, foi subgerente e tal. O meu irmão era diretor da área de informática, de desenvolvimento e de operações. E inventou, né, criou uma ideia de que a gente poderia ter alguns trainees para gerente, para dar férias para os gerentes de loja. E os outros diretores toparam abraçar a ideia, que era muito arrojada para a época. Como é que você põe um cara treinando numa loja, por exemplo, em Brasília, né, que não tinha tanta experiência? E o objetivo é que, em dando férias para vários colegas em várias cidades do Brasil, eles no futuro tivessem direito a ter uma loja que tivesse mais ou menos a mesma imagem que eles tinham, né, a bossa, o jeito de ser. E o Edson foi dessa primeira turma de trainee. Então, virou, mexeu, ele conta nas histórias, no livro, as histórias dele, ele sempre fala: o seu osso é que me lançou nessa história toda, porque para ele foi assim um desenvolvimento de autoestima muito grande. Como é que os diretores confiam uma loja de importância para um cara que era subgerente, subordinado a alguém que comandava? E de repente você vai comandar. Então o time dele, a meninada toda da época dele, se sentiu altamente valorizado e corresponderam à expectativa. Isso virou uma verdade que continua sendo até hoje, tá? Você forma, eles vão trabalhar cobrindo férias e depois efetivamente eles assumem uma loja. A audácia às vezes ajuda muito, né? Ajuda muito. Ter coragem de fazer, né? É verdade. Puxa vida, é um exemplo fantástico. Fantástico. Isso. Então a gente sempre brinca sobre isso. Você é meu menor aprendiz. Mas foi uma lição que todos nós aprendemos, né? Quanto você valoriza, quando você valoriza o ser humano, quanto ele corresponde à tua expectativa. Certo. Eu já tinha aprendido com quem não sabia ler e escrever, e fui aprendendo com todos os outros, né? Porque a gente treinava, e aí quando a pessoa se sentia numa condição de desafio, ele sentia a reciprocidade, né? O que eu posso devolver, já que confiam em mim? E dificilmente a gente tinha gente desistindo, ou gente que não passava nas experiências, né?
Foi um período muito rico mesmo, muito interessante. Ô, Silvia, a gente percebe nitidamente que você trabalhou em setores e você sempre cuidou de pessoas, aprendizado de pessoas. E hoje você é palestrante que circula o Brasil todo. Você tem ideia de quantas palestras você já fez na vida? Ah, milhares, Jair. Nossa Senhora, eu não faço a mínima ideia. Porque aquela história, na época que eu trabalhava na Drogasil, eu já fazia palestras para outras instituições, a Associação Paulista de Supermercado, a Associação Brasileira de Recursos Humanos, etc. e tal. Então já existiam outras palestras. E a Drogasil me deu um grande presente. A área de desenvolvimento acompanhava todos os profissionais que vinham trabalhar dentro da empresa para treinar alguma coisa nova. Se tivesse uma coisa nova de logística, o consultor trabalhava junto com a área de desenvolvimento para adaptar o conhecimento dele à nossa realidade. Então eu aprendi logística, implantação de lojas, segurança, área comercial, área jurídica, etc. e tal. Ou seja, quando o pessoal pergunta assim, você sabe disso? Sei. Como é que começou? Sei também. E de vez em quando eu fico quieta, porque eu me sinto uma biblioteca ambulante, entendeu? Mas por quê? Porque eles tinham como ideia de que o profissional extremamente competente que você trouxesse de fora, ele precisava conhecer um pouco da realidade da empresa para traduzir o conhecimento dele para a sua verdade. Porque senão, depois que eles iam embora, você ia fazer na prática, não funcionava. Então eles pegavam o profissional, traziam para dentro do treinamento, o cara apresentava o que ele ia ensinar e você traduzia de uma maneira mais prática. E aí ele continuava fazendo o trabalho, mas a gente acompanhava. Então eu aprendi tudo, logística, etc. Há pouco tempo atrás a gente lembrou de uma coisa interessante, que agora se fala muito em ESG, sustentabilidade, etc. e tal. Em 1980, a Drogasil já tinha uns carrinhos elétricos que chamavam Cadiqueto na época. Eram uns carrinhos que movimentavam as mercadorias dentro dos depósitos. Já eram carros elétricos, 1980. Então, assim, quando você fala em sustentabilidade, sustentabilidade. Gente, a história já estava lá atrás, a gente já tinha coisas que se experimentava como realidade. Dentro da área dos armazéns, você precisava pegar as caixas, levar para outras áreas onde iam sair, nas docas onde iam sair os caminhões, a gente já tinha carrinho elétrico carregando caixa lá dentro. E eu aprendi a operar a Cadiqueto em 1980. Olha que loucura. Uau, Silvia Osso, mamma mia. É muito Aí eu vou perguntar para você. Você parece que é a mulher de vida de gato, tem 7 vidas, trabalha pra caramba. Como é que você conseguiu escrever? Pelo que eu tenho aqui, você escreveu já 5 livros, são autora de 5 livros. É verdade. Atender bem dá lucro, administração de recursos humanos em farmácia, programa prático de marketing em farmácia, liderança para todos, pílulas de gestão. São assuntos absolutamente importantes em qualquer segmento, no nosso segmento nem se fala então. Como é que você consegue isso? E você tem ideia de quantos livros você vendeu com esses 5 edições? Milhares, muitos. Mas assim, tudo começou, e eu sou muito grata, e você conheceu, o Atílio Marchiori. Quando estava entrando o genérico no Brasil, um pouco antes, ele me convidou para trabalhar na Neoquímica, fazendo palestras no Brasil, porque eles precisavam orientar os balconistas sobre o que viria a ser o genérico. Então nós fizemos, eu falei na época, mais ou menos umas 37, 40 mil farmácias, no ano de 99 até 2002, por aí. Porque a gente reunia no Brasil inteiro algumas redes de farmácia, ou farmácias independentes, e fazia uma palestra que chamava Atender Bem Dá Lucro, que era sobre atendimento, e a gente colocava num viés o que era genérico, o que era mercadoria de medicamento de referência, o que era similar, para o pessoal começar a entender o que seria esse genérico, como explicar para o consumidor, porque o genérico só começou em 2000. Então antes a gente passou um ano inteiro preparando o pessoal. E quando eu te disse lá atrás que os meus colegas diziam, trabalhar no varejo é pobre, não sei o quê, tudo que o varejo me trouxe foi a partir do 99. Eu já tinha me aposentado
a indústria precisava falar com o varejo, com o ponto de venda. E não tinha quem traduzisse, porque os vendedores tinham uma linguagem muito técnica. Eram os que visitavam o médico, então eles tinham sempre uma atitude muito profissional. Quando chegou a hora de conversar com o balconista, que era um indivíduo que ia pegar a caixinha do genérico e mostrar para o consumidor e explicar por que é mais barato, era o balconista, e o pessoal não sabia falar com. E foi o Atílio que me convidou para fazer uma primeira experiência dessa, e me disse, vamos lá para ver se isso é boa mesmo. Então, nessa época, nesse 1999 até mais ou menos 2007, eu falei para tudo quanto era laboratório farmacêutico que você possa imaginar, falando pro varejo. E nessa época, andando com o Atílio, voltando às vezes de uma viagem, eu disse assim, ele falou, por que você não transforma esse teu conteúdo do Atender dá Lucro num livro? Já isso é uma bobagem. Aí ele falou, não, Silvia, presta atenção, se você colocar isso num livro, tem um monte de sabedoria que você vai compartilhar com muito mais gente. E a primeira edição do Atender Bem dá Lucro foi patrocinada pela Neoquímica. Foi a Neoquímica que pagou o primeiro lote, eram 1000 livros. E que a gente, ao fazer a palestra, distribuía para o pessoal que vinha presencialmente. Quer dizer, escrever o livro partiu desse conhecimento do Atílio, dessa visão de futuro que ele tinha e de fazer esse tipo de coisa. Aí eu não parei mais, porque gostei da brincadeira. Silvia, você começou há muito tempo. Naquele tempo, a mulher não era muito, fazia muita parte da vida dos diretores, essas coisas todas. Hoje você é uma mulher que circula tranquilamente no segmento, com toda... E você é a mulher que faz diferença. Como é para você ser uma das mulheres hoje que faz a diferença na vida dos outros? Qual que é o sentimento que você tem com isso? Jair, eu venho de uma família de mulheres muito fortes, meio à frente do seu tempo. Então eu sempre aprendi, e toda vez que a gente tem alguma discussão sobre quem tem mais idade, não tem oportunidade no mercado, eu sempre vi um contraponto, porque eu sempre ganhei um salário igual ao dos homens em todas as funções que eu exerci. Então, quando ainda existe a luta para que as mulheres ganhem um salário igual, eu fico pensando, gente, mas eu sempre conquistei o salário igual. Lógico, não foi fácil, era competência, era estudo, era sacrifício, etc. e tal. Mas eu nunca tive um salário diferente porque eu era mulher. O que eu mostrava é o seguinte, eu quero mostrar a minha competência. E não essa diferença. Então, eu sempre achei que, como a mulher tinha um pouco de discriminação, a forma de você se mostrar era com a sua postura de competência profissional, que continua sendo até hoje. Tem headhunter que me liga lá, olha, você pode fazer isso, tem gente que chama de fazer palestra, etc. Por quê? Porque você, tão bem quanto eu, sabe que se a gente não se atualizar, nós dois estamos jogando dominó no quintal de casa, né? Então, ou na pracinha. Né? Ou na pracinha, né? E, na verdade, as pessoas desistem muito cedo, né? De se posicionar. Você tem que ter uma posição. Lógico, de vez em quando você vai levar algumas bordoadas, porque vai achar que você está meio fora da caixinha. Mas o esforço ou o sacrifício vale a pena? Vale, a vida não são só lados maravilhosos, tem também um pouco de lado B. Mas esta parte onde você perde é aprendizado. Então, esta posição de me colocar sempre foi muito interessante. Quando a Drogasil teve um período que quis se lançar na área de autosserviço também, junto com as farmácias, e tinham alguns homens escolhidos para ir para a Associação Paulista de Supermercado, e eu disse, não, mas eu tenho que ir. E eu tive que me explicar para os diretores por que eu tinha que estar lá dentro. Mas eu brigava pelas coisas. Porque você é mulher, poxa vida. Não vai dar certo. Não, tem coisas que não vão te respeitar, deixa comigo, que se eu não sentir frágil, eu peço e saio. Mas eu sempre briguei para conquistar os espaços que eu achava que eram de direito. E continuo brigando. Porque eu acho assim, por exemplo, na vida pessoal ou na vida profissional, e aprendi isso lá na escola pública, a única coisa que você precisa ter, ou duas coisas que você precisa ter,
são respeito, respeito pelo ser humano. Não interessa se ele é negro, se ele é índio, se ele é branco, se ele é gordo, se ele é magro. Na minha época não tinha bullying, a gente chamava os amigos com um monte de apelido. Eu tenho um colega que hoje é do STF, que ele é negro, muito negro, e o apelido dele era Branca de Neve. Até hoje a gente o chama de Branca de Neve e ele se sente envaidecido. Então a gente aprendeu que o respeito vinha à frente de qualquer brincadeira. Eu tinha que respeitar a pessoa e podia fazer brincadeiras. Se ela não gostasse, separava. Pronto. Fim de conversa. E isso foi a vida inteira. Então, depois eu fui aprendendo que, além do respeito, tinha que ter competência. Tem que estudar, tem que se qualificar, tem que aprender, tem que ter humildade para aprender, reaprender e assim. Silvia, mas deixa eu ser chato, agora. Você é advogado do diabo. Você fala que se nós não atualizássemos, nós estaríamos jogando dominó ou no fundo do quintal ou na pracinha. Por que a Silvia Osso não tem WhatsApp? Todo mundo me pergunta isso. Pergunta que não quer calar. Não quer calar, é verdade. É aquela história. Eu acredito que se você tem uma mídia, você tem obrigação de responder a ela. Certo. Tá? Eu estou fora do grupo ONC há 2 anos, mas eu fiquei lá 14 anos. E a gente tinha um time de mais ou menos umas 500 pessoas que circulavam junto comigo, aonde eu fazia palestra pelo Brasil inteiro, etc e tal. Você imagina você ter um WhatsApp, que de manhã você chega num local e vai dar uma palestra, das 9 ao meio-dia. Aí você tem no máximo 1 hora para almoçar, outra palestra. Aí você tem no máximo 1h30 para lanchar, outra palestra. Se você tem um WhatsApp que você não responde, e eu até tive no começo, quando chegava no intervalo do almoço, eu não almoçava, porque eu me achava no dever de responder aquilo que o pessoal perguntou no período da manhã. Eu enlouqueci. E assim, as pessoas vão descobrindo como é que elas vão entrando no seu número, né? Hoje mais fácil ainda, você escreve Silvia Osso, aparece lá. Então eu não dava conta. E eu comecei a entender que aquilo para mim, em vez de ser um prazer, era quase que um sofrimento, quase um estresse. Porque não responder e não atender era uma coisa negativa. Eu confesso que eu sinto falta para várias coisas, e principalmente para coisas que são mais ágeis, etc e tal. Mas eu não dou conta, então é melhor eu conseguir não dar conta. E nessa época eu criei 2 regras, que era o seguinte: a resposta demora mais tempo, manda um e-mail que eu vou escrever uma novela de resposta. É urgente, liga no celular, que possivelmente está no mudo, que no intervalo eu ligo de volta. O que aconteceu? Hoje eu recebo ligações de quem efetivamente precisa de alguma informação. E eu gosto de dar de graça, de presente, de ajudar, etc e tal, porque essa minha visão com educação sempre foi muito forte. Então a coisa funcionou e eu venho meio comodamente desse jeito. Tá bom, tá perdoado. Tá perdoado. Então tá bom. Ô Silvia, eu conheci você, menina, de um modo estranho, né? Te dei um tremendo chá de cadeira quando eu te conheci. É verdade. E até hoje eu me puxo a orelha, faço meia culpa. Conta rapidamente para nós que chá de cadeira foi esse que eu te dei, Silvia. Foi muito interessante. A gente tinha um profissional da MS Genéricos que visitava a Drogaria Total na época. E ele queria muito, né? Precisava, inclusive, que era o painel dele, vender para a Drogaria Total. E na época um concorrente muito forte era parceiro de vocês. Então ele ia e você atendia o rapaz muito bem, sempre gentil, etc., mas não comprava nada. Um belo dia ele conseguiu falar com você e te vender a imagem de que a Silvia Osso era palestrante, podia ajudar a treinar o seu pessoal. E você disse, tá bom, traga ela dia tal às 9 horas. E ele ficou numa felicidade total. Então dia tal às 9 horas nós estávamos lá. Quando nós chegamos, você saiu da sua sala para ir para um outro local e disse para ele assim, olha, Cristiano, eu não vou poder atender vocês porque hoje apareceu uma reunião extraordinária e eu não vou poder atender. Na época, a coisa que me veio rápido na cabeça foi o seguinte, até meia-noite é hoje, tá? Então o senhor nos atende no fim da tarde? E você meio sem jeito disse, tá, lá pelas 4h30.
Aí eu falei, bom, nós vamos insistir, às 4h30 a gente volta. E voltamos. Isso porque nós já estávamos de manhã um bom tempo sentadinhos esperando você lá. Aí fomos embora, voltamos à tarde, nada do seu Jair. Falei, meu Deus, eu vim de São Paulo até aqui. O menino pediu uma passagem de avião, ele vai ter que responder para o chefe dele, o que a gente vai fazer? Quando deu umas 6 e pouco, você falou, tá bom, a senhora está esperando, acho que você ficou com pena de mim, acho que não do Cristiano. Né? Essa velhinha está sentada aí há horas, deixa eu atender. E aí a gente entrou na sua sala e nós pegamos num papo e foi indo. Indo, e aí eu olhava de canto de olho para o relógio e pensava assim, meu Deus, eu vou perder o meu avião que sai às 9 horas. E a gente continuou conversando. E por aí ele conseguiu que na próxima vez ele conseguisse conversar com você. Eu acho que ainda demorou mais uns 6, 8 meses para que se começasse a negociar alguma coisa, ou talvez até mais do que isso. E hoje, né, ele tem o orgulho de ter iniciado as negociações do MS Genéricos, né, do Grupo NC do MS Genéricos, com você e com o Grupo Total, né, que hoje é um parceiro forte para vocês. Muito né? sucesso. Então é muito gozado, porque a gente sempre lembra quanto persistir é importante. Né? Porque para ele era importante, para mim também. Gente, eu não vim de São Paulo aqui para perder. Se precisar, eu vou dormir aqui, mas eu vou falar com esse cara. Isso até hoje eu me puxou nele. Foi uma história de carinho mesmo, né? A gente passou a ter um carinho um pelo outro, né? E na verdade, a gente reconhecia que você estava ocupado. Não era um descaso ou falta de atenção, nem nada disso. Você tinha ocupações, efetivamente, e não eram parceiros na época, né? Silvia, você, em março de 2023, Dia Internacional da Mulher, você foi homenageada na Câmara Municipal da cidade de São Paulo. Isso deve ser uma comenda que poucas pessoas recebem. A sensação de passar por isso, menina? É o máximo. Dizer que a gente não fica envaidecida é mentira. A gente fica muito satisfeita, porque é quase como se você fizesse um dever cumprido, né? A parte que eu fui homenageada era justamente da posição da mulher empreendedora e que cuidava da educação, que achava que educação era uma coisa importante para a sociedade, né? Então você ser reconhecida por essas duas coisas, pelo cuidado com a educação, por acreditar que a educação transforma o mundo, né? E que a educação leva a pessoa a ser um melhor empreendedor, a ter conhecimento e tudo mais. Então eu me senti mesmo muito envaidecida, foi muito legal. Eu gostei de ter visto, fiquei feliz também quando eu vi você anunciando que ia receber, eu fiquei feliz, torci muito por você. Foi mesmo muito, assim, muito gratificante. Quase você se sente quase que com o dever cumprido, né? Você fala, nossa, acho que o pessoal entendeu onde eu queria ir. Mais ou menos já terminando a nossa entrevista, uma outra coisa interessantíssima que eu gosto, nós já vivemos bastante, graças a Deus. Ainda bem. Graças a Deus. Tanto eu quanto você, nós estamos aí ativos, extremamente ativos, conseguindo fazer porção de coisa. Eu acho que isso é um privilégio de Deus fantástico e a gente tem uma gratidão. Gratidão enorme. Qual o segredo da vida? Primeira coisa, eu acho o seguinte, você tem que gostar do que você faz. Eu sempre aprendi a vida inteira que é aquela história. Se eu temporariamente preciso ganhar o dinheiro para pagar o boleto, mesmo que eu não goste, eu tenho que me esforçar para me dar o melhor e até para gostar, porque temporariamente eu não posso escolher. Mas assim que eu puder, eu tenho que gostar do que eu quero fazer. Porque esse prazer é um prazer que, na verdade, é quase que o teu salário direto. O pessoal diz, esse é o indireto. Não, esse é o direto, porque ele te alimenta todo dia a você querer ser melhor, a você gostar. Eu costumo dizer, faz anos que eu me divirto.
eu não trabalho. Porque é isso mesmo, imagino que você tem essa satisfação. Quando você grava, quando você entrevista as pessoas, a gente está curtindo de verdade esse tipo de coisa, né? É muito gostoso. Então, eu acho que o sucesso é exatamente isso. Lógico, você tem que cuidar da alimentação, você tem que cuidar da saúde, né? Tudo isso faz parte da história. Mas esta vibração de você estar dividindo com os outros, partilhando com os outros seus conhecimentos e gostando do que faz, é quase que uma retroalimentação. Você acorda de manhã, tem um desafio novo, é com a gente mesmo, né? Poxa, a gente estava conversando aqui, quem sabe TikTok? A gente quer saber o que é novo, vamos lá, vamos fuçar, né? Eu acho que enquanto tiver esse brilho no olho, a gente vai embora, né? Fiquei feliz com a sua resposta, menina. É do jeito que eu penso. Ter paixão por aquilo que faz. Aí a coisa vai. Se a saúde estiver boa, o resto está perfeito demais. Eu estou tendo um prazer imenso em estar entrevistando você. Faz menos de 2 anos que eu comecei esse programa. Foi através de um chute na bunda que eu levei de Samuel, tirou da zona do conforto, graças a Deus. Graças a Deus. E hoje eu faço isso com a maior prazer, é uma alegria. Não, eu te agradeço muito. Eu acompanho, assisto todas as tuas gravações, entrevistas, acho tão importante, acho interessante. Acho que a moçada toda deveria assistir todas elas, porque realmente contam histórias de perseverança, de visão de futuro, né, de muitas pessoas que passam pelo mercado e que ainda são formadoras de opinião, etc. E de cada um a gente aprende um pedacinho. Então, eu acho fantástico. Quando você resolveu, e os primeiros eu assisti, falei, nossa, ele não podia estar num lugar melhor do que esse daí. E foi um grande desafio para você que a gente parabeniza. Eu acho o máximo, né? E vejo que você curte com muito prazer, assim, nossa, feliz da vida. Legal, eu sou o meu maior fã. Eu vivi a vida, eu escrevo a entrevista, eu falo com vocês, assisto de novo. Veio fazer as palestras no Schwarzenegger, com a gente, etc. E tal. Todos esses desafios são muito prazerosos, né? E também a gente não desistiu. Dizer que você teve vida que foi sempre o mar de rosa não é fácil. Eu também não. Mas é aquela história, sempre tem alguma coisa boa e positiva do que você faz, todo dia. E se você olhar para o lado bom e esquecer o ruim, você vai embora. Agora, você ficar preso ali no ruim, você não vai a lugar nenhum. Desiste antes de conseguir, né? Silvia Osso, para nós terminarmos a nossa entrevista, quero que você deixe uma mensagem para todo mundo. E quero, por exemplo, se uma farmácia estiver hoje sozinha, não estiver agregada a ninguém, é individual, o que ela deve fazer, Silvia Osso? E qual que é a sua mensagem final para quem está nos ouvindo? Olha, Jair, vocês são um associativismo vibrante, né? E eu sempre acho, e aprendi sempre, que a gente não é nada sozinho. A gente precisa estar sempre junto. E junto de quem é bom, a gente é melhor. Então, se eu tenho uma farmácia que está sozinha, independente, se sentindo fora do lugar, primeira coisa é aquela história, procura a Rede Total, porque vai ter orientação, porque tem sistema de gestão, porque tem orientação de treinamento, porque ensina o cara como arrumar loja, ensina o cara como treina o pessoal. Quer dizer, são tantos valores que são passados que a pessoa não pode sobreviver num mundo de tanta concorrência hoje em dia sozinho. Então, uma das grandes coisas, e assim, eu conheci a Total também muito pequena e venho acompanhando vocês nesses últimos 15 anos. Então, é muito interessante porque você vê quanto se foi oferecendo, quanto se foi fazendo por todo o pessoal, né? Os que já eram associados, os que vieram somar e os que estão somando também. Né? E eu acho que isto é uma coisa extremamente interessante, que o pessoal entenda que eu preciso de ajuda. Uma farmácia independente precisa primeiro reconhecer que ela precisa de ajuda. E que se tem alguém que sabe um pouco mais do que eu, por que não aproveitar? Não usufruir dessa sabedoria? E é isso que vocês oferecem, uma sabedoria permanente. Não é simples uma negociação, é um monte de orientações e um monte de sabedoria que vocês construíram no decorrer de todos esses anos.
E eu quero mesmo te agradecer muito por ter me convidado. Eu fiquei muito feliz de estar conversando com você. Vou fazer para você um convite e uma promessa. Está convidada a conhecer a nossa nova estrutura em Ribeirão Preto. Legal. Irei, pode corporativa e tudo. E prometo para você que eu vou te atender. Não vou te dar um chá de cadeira. Não faz mal, mas você esteve perdoado no passado e está perdoado no presente. Eu te agradeço muito. Foi muito bom comer. Eu quero te dar um abraço aqui em público. E tudo mais. Muito Menina, obrigada, viu, Jair? Muito mesmo. Valeu muito sucesso para você. Viu? Para nós todos. Sucesso para Total. Deus quiser, vamos fazer muito. Muitas coisas boas ainda para a gente ajudar a moçada, né? Legal. Tá? Obrigada. Até lá, pessoal. Com Deus, até a próxima. Obrigada. E rompendo os padrões do associativismo no Brasil. Atuamos como uma rede sólida e humana para aqueles que confiam na força do trabalho. Com tecnologia, inteligência de mercado e profissionais altamente qualificados, temos um papel fundamental que impacta na vida de mais de 34 milhões de brasileiros. Venha fazer parte da rede que mais cresce. Venha ser Total.